Olha só, o mundo dos investimentos tem muita coisa, né? Dentro de renda variável tem uma infinidade de possibilidades. Dentro de renda fixa, muita gente só conhece poupança ou título público, né? O Tesouro Direto, mas tem muita coisa para explorar também. E é função desse canal, e eu acho que é muito importante a gente falar quais são as possibilidades para que você possa, talvez, melhorar a tua carteira, diversificar seus investimentos. E o objetivo desse vídeo é falar sobre um produto de renda fixa chamado debenture. O que são debentures? Mas de uma forma simples, né? De uma forma didática, para que você possa entender os riscos, as possibilidades de ganho, imposto e assim por diante, e talvez fazer parte da sua próxima carteira de investimentos. Se você já tem, avaliar melhor. Vamos lá? Então vamos lá, vamos entender aqui de forma bem simples o que é debenture, de uma forma prática. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é como que os títulos de renda fixa, como que tudo isso funciona no mercado financeiro. O mercado financeiro nada mais é do que a ponte entre os agentes deficitários e os agentes superavitários. Vamos colocar em cada um de um lado aqui. Os superavitários, eles aplicam em títulos que vão financiar os agentes deficitários a fazer qualquer coisa, né? Por exemplo, numa poupança. Como que você ganha dinheiro com a poupança? É claro que não é assim uma mágica que dia a dia você vai vendo, ela vai subindo mês a mês. Existe por trás, né, quando você aplica na poupança, esse dinheiro é direcionado para o mercado imobiliário, que aí faz com que ela tenha remuneração. Mesma coisa LCI, LCA, mesma coisa CDB, mesma coisa título público, você financia o governo. E debenture também, é a mesma coisa. Então, debenture nada mais é do que um título de renda fixa, que ele é emitido por sociedades anônimas, são empresas não financeiras, com o objetivo de captar recursos para se financiar para médio e longo prazo. E essa captação, através de debênture, para a empresa, ela é muito mais barata. É muito mais viável para a empresa do que ir lá pegar um crédito no banco ou fazer outro tipo de dívida. Né? Então é uma forma que a empresa vai ter lá seus projetos futuros, ela quer fazer uma nova estrutura, ela quer até mesmo pagar uma outra dívida, ela utiliza o mercado de capitais, ela emite uma debênture e aí ela pega esse dinheiro e se financia. Maravilha, então é assim que para onde o dinheiro vai e principalmente como que ele é remunerado de volta para nós investidores. Agora, um ponto importante que eu acho que é legal a gente discutir aqui, né? A debenture, lembra que uma vez eu falei aqui no dia sobre o mercado primário e secundário de ações? Se você não lembra, tem o vídeo aqui, não precisa ir lá agora não, mas depois você pode ir. O mercado primário e secundário acontece também em debênture, tá? Então, a primeira coisa que acontece é uma oferta dessa debênture, ela vai surgir. Então, a empresa ela vai ter lá toda uma estruturação junto com bancos de investimentos, os bancos coordenadores, as instituições financeiras que vão originar esse título. E aí vão ver o volume, vão ver a forma de remuneração, vão ver garantias, vão ver um monte de coisa e aí elas vai a público. Então, empresa tal, eu vou emitir 100 milhões de reais aqui nessa dívida, a gente chama de dívida, nessa debênture. Então vai lá e coloca no mercado. Normalmente é por oferta pública. E aí, a partir daí, um monte de gente vai reservar e um monte de gente vai aplicar nessa primeira vez. Quando aplicar, sai o dinheiro da minha conta, da tua, de um fundo ou de qualquer outro aplicador e vai para a empresa. E pronto, virou título. A partir desse momento, as pessoas podem negociar esse título que já existe a partir de agora, né, entre si. Então, existe como se fosse assim, uma bolsa, um local em que as pessoas falam assim, olha, eu tenho essa debênture aqui, ó, alguém quer comprar? E aí você compra. E aí eu falo, não, agora eu quero comprar uma debênture, eu investindo em outra. Aí você compra de alguém, entendeu? Então tem o mercado primário, que esse sim vai lá para a empresa, e a partir daí o mercado secundário não tem mais relação direta com a empresa, né? Mas as pessoas conseguem negociar esse título. Isso faz com que a gente entre no primeiro ponto. Aqui, debênture, ela tem liquidez. Né? Você, depois que você investe na debênture, você consegue mercado, né, para você sair da tua debênture no momento que você quiser. Óbvio, né? Vai ter debênture que vai ter mais negociação, vai ter debênture que vai ter menos negociação. Isso é natural. Mas o ponto é que é possível você negociar esse título no mercado secundário. E o fato de você poder negociar no mercado secundário entra
numa questão de risco, que a gente já vai começar a falar sobre os riscos da debêntures aqui. Olha só, se eu negocio no mercado secundário, dependendo da fórmula de cálculo do juro que eu vou receber, conforme vai oscilando a taxa de juros e assim por diante, esse título ele também vai se ajustando o valor dele. Então uma debênture, dependendo qual debênture for, ela pode ter sobe e desce, porque ela todo dia tem negociação, então esse título, o preço ele vai subir e cair de acordo com o preço que ele deveria estar, o preço justo, de acordo com a taxa de juros. Mas não vamos complicar, né? Isso é igualzinho também no Tesouro Direto. O Tesouro Direto também é a mesma forma. Alguns você pode ter oscilação negativa, vai depender da forma de remuneração, outros não, ele não vai ter essa oscilação no mercado secundário. Debêntures é a mesma coisa e é a mesma forma de remuneração, né? Quando você tem uma debênture que ele é um percentual do CDI, principalmente um percentual do CDI puro, não vai ter oscilação. Quando é IPCA+, aí sim pode ter oscilação conforme a taxa de juros. Mas calma, a gente já vai chegar lá. Por que a gente vai chegar lá? Porque quando a gente for falar de remuneração, né, como que as debêntures funcionam? Porque agora a gente está falando de riscos, né? A gente falou de risco de mercado. Mas tem um outro tipo de risco que o investidor olha muito, né? Que é o risco de crédito. O que é o risco de crédito? Aquele risco de calote. Tanto que o pessoal fala assim, invista no Tesouro Direto porque é sem risco. Quando falam isso, a gente está falando do risco de crédito. É o risco da contraparte quebrar e não te pagar. E realmente, o Tesouro Direto, você está negociando título público e a contraparte é o governo e ele, teoricamente, ele pode emitir dinheiro para te pagar. Uma debênture, você está emprestando para a empresa pode quebrar. Então, pode ter o risco de crédito. E debênture não tem FGC. Então, isso não significa que debênture todas as debêntures sejam de altíssimo risco. Meu Deus do céu, não dá para investir de jeito nenhum. Isso significa que você, investidor, pelo fato de não ter FGC, é importante você entender mais sobre onde você está investindo. Que empresa é essa? Como está o caixa dela? Qual que é a classificação de risco dela? Sabe, tem empresas que fazem isso. A S&P, a Moody's, a Fitch, elas vão lá e colocam qual que é a classificação de risco, aquelas letrinhas, né? BBB, AAA, AA, AA-, tem essas letrinhas. E no momento que você for investir, é possível você saber qual que é a classificação de risco. Óbvio, isso também não é uma garantia de que a empresa nunca vai acontecer nada com ela, mas você já tem uma noção de como é essa empresa. Um outro ponto é que isso significa que, além de você entender sobre a empresa, dar uma olhada, né? É importante você também diversificar, porque aí você não vai colocar tudo num lugar só. Então você diversifica em empresas, diversifica em setores, você pega lá uma debênture do mercado, deixa eu ver aqui, de logística, você pega uma outra do mercado hospitalar, você pode pegar uma outra de uma cana-e-açúcar, uma usina, enfim, tem diversos setores. E aí você começa a diversificar também em boas empresas e olhando tudo isso. Vamos falar de como que eu ganho dinheiro como investidor nas debêntures? Então, que é a forma de remuneração. Então, basicamente, tem 3 formas. Tá? Tem uma debênture que é a CDI, que eu chamo de CDI puro. Tem aquela que é CDI+, e aquela que é um índice, né, indexado a algum índice, por exemplo, IPCA+. Basicamente, essas 3 formas. A mais agressiva é a IPCA+. Por quê? Porque ela vai pagar, por exemplo, IPCA mais 7. Vou dar um exemplo aqui para você. Conforme a taxa de juros vai subindo ou caindo, ela vai se ajustar de uma maneira muito maior do que a CDI puro. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Se você está pensando aqui em algo que pode ter oscilação, então beleza, IPCA mais está ok. Mas se você não quer ter muita oscilação, você já nem vai para esse aqui. Tá? Segundo é CDI+. Como que é? Por exemplo, CDI mais 0,5, CDI menos 0,5, CDI mais 1. Ela é um título que pode ter oscilação, mas menos do que essa primeira que eu falei, IPCA+. E a última é o CDI puro. Por exemplo, 100% CDI, 105% CDI, 95% do CDI. Tá? Então, dessas 3, normalmente eu vou investir pensando, se eu quero mais para um prazo maior,
e eu quero uma taxa de juro real, eu já quero descontar a inflação e eu aceito oscilação, eu vou colocar uma parte nesse IPCA+. Se eu quero um negócio mais baseado, mais pós-fixado, com menos oscilação e de acordo com o que a taxa básica de juros está indo, eu vou lá no CDI puro. Como que é o imposto de renda sobre o que eu ganho nas debêntures? As debêntures, elas seguem aquela tabela de renda fixa, tá? Que é aquela tabela regressiva. Então, de 0 a 6 meses, sobre o ganho, 22,5%. 6 meses a um ano, 20%. De um ano a 2, 17,5%. E acima de 2, 15%. Essa tabela a gente sempre fala aqui no lucro do dia, tá? Só que tem um porém. Algumas debêntures, elas são classificadas como incentivadas. O que são debêntures incentivadas? O governo, ele colocou esse incentivo de não ter imposto, ser isento de imposto, para debêntures que investem em infraestrutura. Então é possível você olhar isso na tua plataforma de investimento, se essa debênture é incentivada. Se ela for, o que você tiver de rentabilidade já é líquido de imposto de renda. Então isso faz com que você tenha um bom benefício, uma boa rentabilidade, porque normalmente as debêntures elas pagam mais do que os títulos públicos e normalmente ela paga mais também, um pouco mais do que os títulos bancários. Então, ela pagando mais, com isenção de imposto, a tua rentabilidade vai lá para cima de verdade. Só que tem um outro ponto também, nem todas as debêntures são para todos os investidores. Lembra que a gente falou aqui que tem umas que tem mais oscilação do que outras? Né? Se você é mais conservador, você tem que ir para debêntures mais CDI, né? Que tem algo mais voltado para o CDI e de empresas bem mais sólidas. Se você é mais arrojado, você pode ir para IPCA+, e você pode ir para empresas ou debêntures que têm mais risco de projeto, algo que não foi ainda executado. Mas nem todas é para todos os investidores, porque elas podem ter uma classificação ali, escrito assim, essa é só para investidor qualificado. Então, se você não for um investidor qualificado, você não pode investir nessa. Investidor qualificado é aquele que tem mais de R$1 milhão em outras aplicações e conhece os riscos do produto e assina um termo para isso, tá? Então, no momento que você vai olhar na sua plataforma, você olha se ela é incentivada ou não e se ela é para investidores em geral. Se ela for para investidores em geral, maravilha. E aí depois você olha a rentabilidade, como que qual que é a empresa, o rating e assim por diante. André, vale a pena investir em debênture? Olha, eu sou defensor da diversificação. Então, eu acho que em renda fixa é legal você começar a olhar outras possibilidades, não ficar só nos bancários. É legal você dar uma olhada, não necessariamente investir de bate-pronto, mas olhar esses tipos de título e entender como que eles funcionam, ter uma assessoria de investimento que pode te auxiliar em relação a isso e ter também analistas que tenham casas de análise que eles vão falar sobre essas debêntures. Olha, essa aqui eles vão explicar certinho qual que é a empresa, quais são os riscos, qual que é a classificação de risco, o rating, qual que é o prazo dessa debênture, se ela é muito longa tem mais risco, se ela é mais curta, prazo de vencimento, ela teoricamente tem menos risco. Todas essas informações você consegue com os relatórios de casas de análise. Então, a minha dica aqui é, se você não investe em debênture, procure saber mais. Olhe esses relatórios, começa a ver na sua corretora, no seu banco, onde você investe, quais são as possibilidades que tem e vai entendendo mais sobre esse produto, porque pode ser uma boa oportunidade de diversificação de setores. E aí você também não precisa, dentro de debênture, colocar tudo em uma só. Diversifica em diversas outras possibilidades, né? Em categorias diferentes, em temas também não, em setores, a palavra fugiu aqui, setores diferentes, e você vai ter uma carteira de investimento mais inteligente, uma carteira de investimento diversificada para você alcançar melhor, mais rápido os seus sonhos. Tem alguma dúvida sobre debênture? Ficou explicado? Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo que eu te respondo. Se você gostou desse vídeo, dê like. E se você quiser conversar comigo, discutir também em outras redes sociais, me segue lá no Instagram, @André_S Souza. E a gente se vê nos outros vídeos do Lucro do Dia e no lucrododia.com.br. Um abraço e até mais. Tchau.